Pensou em alguém infartando? Esquece então aquela mão no peito e aquela queda dramática no chão. Na vida real, o infarto costuma ser muito mais traiçoeiro. Ele chega disfarçado e pode te enganar feio. Quando o paciente sente ali uma dor no peito forte, ele já sabe o que fazer. Ele corre para o hospital. Mas sabe qual é a frase mais perigosa que eu escuto aqui no consultório? Doutor, eu não fui antes porque eu jurei que era só uma gastrite. Acredite se quiser. Isso é muito comum de eu ouvir. A dor no peito é clássico, mas em diabéticos, em pessoas com mais de 60 anos e principalmente em mulheres, o infarto pode ser traiçoeiro e pode chegar muito bem disfarçado. E é justamente esse grupo de pessoas que demora mais ali para buscar socorro porque fica esperando o sintoma clássico do infarto que nunca vem. Então hoje eu não vou falar o óbvio, eu vou te ensinar a identificar os sinais camuflados que aparecem dias antes e que muita gente ignora até ser tarde demais. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Verifica se você está inscrito no canal, clica no sininho, dá um like, no final compartilha com seus amigos, porque o vídeo de hoje é um alerta vermelho para todo mundo que tem comorbidades, para quem já passou dos 60 e para quem tem histórico de doença cardíaca na família. Hoje eu vou começar quebrando um mito perigoso. A maioria das pessoas imagina o infarto ali como uma cena de filme, uma dor absurda no peito, a pessoa cai no chão e pronto. Isso pode acontecer? Pode sim. Alguém já presenciou essa cena assim de verdade? Se presenciou, deixa aqui nos comentários. Pessoal, na vida real, principalmente ali para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol alto, sobrepeso, ou tem apneia do sono, ou já tem artérias doentes, o aviso pode vir ali como um conjunto de sinais que aparecem alguns dias antes do infarto. Então o que você vai entender hoje é que nenhum sintoma pode ser chamado ali de piti ou de bobagem. Não é estresse, não é gastrite. Pode ser uma artéria coronariana prestes a entupir. Muitos sobreviventes chamam isso de sorte, mas eu chamo de janela de oportunidade. Sentir esse aviso dias antes é o que separa um susto tratável de uma tragédia fulminante. É um aviso prévio que o seu sistema cardiovascular te envia para que você mude o desfecho da sua vida. Vamos direto ao ponto. Quando eu digo sinais inespecíficos, eu estou falando daqueles sintomas que enganam até quem se cuida. Engana até os médicos, porque o seu corpo é inteligente. Quando o coração começa a sofrer por falta de sangue, é o que a gente chama de isquemia, ele tenta te avisar, mas nem sempre a mensagem chega clara como uma dor forte ali no peito. E é aqui que mora o perigo. Já que isso passa. Então presta atenção nesses 5 sinais que podem aparecer até 3 dias antes do evento. Primeiro sinal, um cansaço ali sem motivo. O primeiro grande aviso é um cansaço extremo, que você nem sabe de onde vem. Não é aquele cansaço gostoso depois de um treino pesado, ali na academia, ou depois de um dia longo de trabalho. É aquele esgotamento súbito mesmo. Você vai fazer coisas simples, como arrumar a cama, tomar banho, e precisa parar ali para sentar, porque as pernas ficam pesadas, ou porque o fôlego ele some. Isso é normal, pessoal? Não é. E por que isso acontece? Porque o teu coração está lutando ali para bombear sangue pelas artérias que estão ali se fechando. Imagina o esforço para esse sangue passar ali por um tubo que está mais estreito. Aí, para poupar energia, o corpo desvia o sangue dos músculos periféricos para os órgãos vitais. O resultado disso é que você se sente extremamente fatigado. Então, se você acordou assim hoje e você não está gripado, isso é um sinal de alerta vermelho. Segundo sinal, a indigestão que não é comida. Essa aqui é campeão para confundir as pessoas. Você sente ali um peso na boca do estômago, uma queimação, uma sensação de plenitude, como se você tivesse comido um boi inteiro, mas só comeu ali uma torradinha. Aí muitos pacientes tomam sal de fruta, chá de boldo e vão ali dormir. E alguns não acordam mais. Lembra até hoje na emergência, paciente diabético, ele estava infartando, me relatou que vinha tendo uma queimação na boca do estômago, fora do comum, nos últimos 2 dias, e estava usando sal de fruta e leite de magnésio. E a dor de estômago não melhorava. Foi ver? Era um infarto. Agora, como é que você vai diferenciar o desconforto epigástrico aqui do infarto? Ele tem uma característica mais curiosa. Ele costuma piorar no esforço e melhorar com repouso. Então você caminha, o estômago aperta. E quando você senta, fica em repouso, o estômago alivia. Isso não é comida, isso é angina, pessoal. É o coração pedindo para você procurar ajuda médica. Terceiro sintoma, uma dor que passeia ali pelo corpo. Olha só, esquece a regra de que só o braço esquerdo é que dói. Em mulheres e em idosos, a dor do infarto adora se esconder em lugares estranhos. Pode ser uma dor na mandíbula, parece uma dor de dente. Pode ser um aperto na garganta, como se fosse um sufocamento. Ou até uma dor nas costas, aqui bem na escápula. E aí se você sente então uma dor nessas regiões, não piora nem melhora com a mudança de posição. Não piora quando você aperta o local, mas te deixa ali inquieto, angustiado. Cuidado, teu cérebro pode estar confundindo os sinais de dor que vem do coração. Quarto sinal, ansiedade do fim do mundo. Isso é muito sério e pouca gente fala. Quando eu trabalhava na emergência da Santa Casa, eu via muito isso aí. As pessoas que estão infartando
tem aquela sensação de morte iminente. Existe um sintoma psíquico no infarto. Muitos relatam dias ou horas antes, uma ansiedade inexplicável, uma sensação gelada de que algo muito ruim ali está prestes a acontecer. Não é aquela crise de pânico comum, é uma ativação primitiva do seu sistema de sobrevivência. O corpo que está entrando em colapso tenta te avisar antes da tua consciência ali saber. Se você então, que nunca foi ansioso, sentisse pavor súbito, acompanhado ali de suor frio, mal-estar, náusea, não ignore a tua intuição, vai investigar. Eu também preciso falar de uma coisa, de um erro muito comum que acontece quando chega uma mulher aí com essa sensação ali no pronto-socorro. Isso é muito sério e pouca gente fala. Estudos em grandes sociedades de cardiologia mostram um dado aí que é até um pouco revoltante. Mulheres que chegam na emergência relatando essa ansiedade súbita e muitas vezes tem aquela dor clássica no peito, né? Elas têm uma chance enorme de receber alta ali, com diagnóstico de pânico ou estresse. Muitas vezes são mandadas ali para casa com calmante e na verdade elas estão infartando. Isso acontece porque os sintomas da mulher costumam ser mais sutis e essa angústia então muitas vezes é confundida ali com problemas emocionais. Então se você é mulher e está assistindo esse vídeo, já compartilha aí com suas amigas. Então presta atenção, se você nunca teve crise do pânico e de repente você sente esse pavor, acompanhado de um suor frio, um enjoo, um cansaço extremo, bata o pé, fala pro médico aí, doutor, isso não é emocional, eu conheço o meu corpo, quero fazer uma investigação aí para descartar se não é infarto. Não aceita aí ser tratado como nervosa quando o teu coração pode estar em perigo. Essa confusão aí entre infarto e ansiedade é uma das maiores causas de morte evitáveis aí entre as mulheres. E quinto sinal, uma falta de ar silenciosa. Esse é um sinal que acomete principalmente os diabéticos. Mesmo que você tome seu remédio direitinho, isso pode acontecer com você. O que acontece é que o açúcar alto no sangue ao longo dos anos vai destruindo as terminações nervosas. Então você pode infartar sem sentir um pingo de dor. Aí o sintoma do diabético pode ser apenas uma falta de ar. Você está sentado no sofá, acaba sentindo ali que o ar não entra mais. Aí você fica ofegante, sem que você tenha feito esforço nenhum. Isso pode ser um equivalente anginoso. É um infarto acontecendo de forma silenciosa, sem dor, mas com risco de complicações e morte. Doutor, senti um desses sintomas. O que eu faço? A regra é simples. Na dúvida, peca em excesso. O preço de uma consulta ou uma ida à emergência é infinitamente menor do que o preço da tua vida. Não tenha vergonha de ir no pronto-socorro e descobrir que era só gás. Vergonha não mata, pessoal. Se você ou alguém da tua família apresentar esses sinais que eu falei, cansaço súbito, dor de estômago que piora no esforço, dor no peito que irradia, ou essa ansiedade estranha, siga esses 3 passos. Primeiro, pare de fazer tudo o que você está fazendo. Coração em sofrimento precisa de descanso imediato ali para economizar energia. Então você senta, encosta ali numa posição confortável, não ande, não faça nenhum esforço físico. Quanto mais quieto você ficar, menos oxigênio o teu coração vai ali gastar. Passo número 2, chame o SAMU 192 e lógico, não dirija. Se a suspeita é forte, não tenta ir dirigindo para o hospital. Eu sei que a vontade é de correr e parece que você vai chegar mais rápido ali do que a ambulância. Mas e se você desmaia ali no volante por conta de uma arritmia? Pode ser perigoso, pessoal. Você disca ali 192 imediatamente. É a ambulância que possui os equipamentos ali para te atender no caminho. E passo 3, aguarde em repouso absoluto. Enquanto o socorro não vem, tenta manter a calma, afrouxe ali as roupas apertadas, não coma, nem beba nada, nem água, pessoal. Seu estômago precisa estar vazio, caso seja necessário ali uma intervenção médica de urgência. E sobre remédios? Não tome nada por conta própria. Ao falar ali com o 192, você pode até perguntar se você deve tomar uma aspirina, mas só tome se o médico regulador te autorizar ali pelo telefone. E para você que está me assistindo agora, pensando, doutor, eu não quero passar por isso. Pessoal, a prevenção começa nas mudanças simples aí do dia a dia. Então começa se exercitando, comendo melhor, controle a tua pressão, o diabetes, o colesterol, vai no cardiologista fazer o teu check-up. Tudo isso já vai ajudar a reduzir drasticamente a chance de um infarto. Eu espero que esse vídeo tenha acendido uma luz de alerta aí em você. Não guarda essa informação só para você. Compartilha aí com seus amigos, principalmente daquele amigo aí que vive estressado. Compartilhe esse vídeo com ele. Você pode ser o anjo da guarda que vai fazer alguém prestar atenção num sintoma hoje e evitar o infarto amanhã. O recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.